Querido ouvinte, seja muito bem-vindo à nova temporada do Carreira de Sucesso. Estamos de volta e com o coração cheio de alegria, com um desejo enorme de que cada programa seja ainda melhor do que o outro. E para estrear a nova temporada do Carreira de Sucesso, eu tenho um convidado muito especial. Não, mais que especial, mas eu não vou te contar agora. Segura a emoção aí. Eu quero relembrar o nosso versículo-chave, o slogan do programa Carreira de Sucesso, que está em Colossenses 3:23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém, querido ouvinte? Bom, como é habitualmente o Carreira de Sucesso, tem sempre esse zelo, essa preocupação em trazer convidados que possam contribuir para a carreira dos nossos ouvintes. E hoje eu tenho a honra, na verdade, me faltam adjetivos para expressar a minha emoção e a minha gratidão por ele estar aqui comigo. Ele é o pastor fundador da Igreja Videira, em 1999, com 30 anos de ministério. Ele é mestre na palavra, casado com a pastora Márcia Silva, um avô muito apaixonado, um líder altamente frutífero, admirado não só em Goiás, porque ele é goiano, mas em todo o país e é reconhecido internacionalmente. Eu acho que você já sabe de quem eu estou falando, né? Então, seja muito bem-vindo, meu querido pastor Aloísio Silva. Que honra ter você aqui comigo. Obrigado, Cidimar. Você sabe que... Quer dizer, a Cidimar sabe, mas talvez você que está conosco agora não sabe. Mas eu comecei a Videira em 99, ela está comigo desde o primeiro dia. Só que ela já estava comigo antes disso, desde 86. Lá vai bolinha, pula essa parte. É muito antigo. Então, a nossa amizade é muito antiga. É alguém que tem me abençoado no decorrer dos anos com a amizade. Você sabe, amizades antigas são muito importantes para a gente, porque elas nos ajudam nos dias de crise, quando você se sente incapaz, desvalorizado, né? Quando vem aquela sensação de menos-valia, os amigos antigos é que te levantam. Por quê? Porque não desiste da gente. Então, você nunca desistiu de mim. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia por Amém. Irmãos como você. Amém. Não é? Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje com você. Era uma promessa antiga. Verdade. Não tive tempo antes, mas agora nós Foi no estamos tempo juntos bom. aqui. Tá Vamos ótimo. voltar depois novamente, Com porque a gente certeza. não vai esgotar o assunto hoje. E só quero que todos saibam disso, da alegria e da honra que eu tenho de estar aqui com você. Que bênção, glória a Deus. Mas você sabe que, pastor, uma fala sua, muitos anos atrás, ainda estávamos lá no primeiro prédio nosso da Videira, ali no Jardim América, atrás da dela. Eu fui lá na sua sala e você me disse uma coisa: olha, você me reconheceu quando eu não era ninguém. Foi uma fala Essa eu não sua, tenho que agradecer muito a Deus por isso. né? Então, assim, é uma alegria enorme, né? Estarmos Eu juntos, não era nem caminhando. líder de célula. Eu não era nada. Desse jeito você está me entregando para os nossos ouvintes. Eu não era nada. E Pronto. você sempre andou comigo, se dispôs a aprender comigo. Porque hoje, aprender comigo, eu já estou com quase 60 anos de idade. Não estou falando sua idade, só a minha. Entendeu? E aí, aprender comigo hoje talvez não seja tão difícil, por causa da idade, da experiência. Mas você teve a humildade e eu acho que também um olhar profético, né? De acreditar. Você acreditou em mim. Eu quero dizer que eu sou grato a Deus demais por isso. Amém. Você Glória sempre a me Deus. encorajou muito. Todas as vezes que a gente se encontrava, você tinha uma Sempre. palavra positiva, de fé, de ânimo. Você passou por lutas muito, muito grandes. Eu nunca te vi deprimida. É mesmo? Nunca vi. Se você deprimiu, você escondeu. Ficou escondida. Mas Nunca. todas as vezes que você me encontrava, às vezes eu mesmo estava batida, você chegava por causa da nossa amizade, por causa do amor de Cristo na sua vida, você sempre me levantou. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus por isso. Mas você sabe que nesses anos todos que a gente caminhou juntos, só uma vez que literalmente eu te vi abatido? Foi só uma vez? Só, Então, eu literalmente. também sou bom para esconder. É bom para esconder. Mas, assim, nós estávamos lá no prédio, ali, né, do Bueno, e nós tínhamos feito
organizado um grande evento e você estava esperando um público enorme, até lotou o estacionamento de cadeiras, o estacionamento, telões e tudo mais, e não foi quase ninguém. Que pena. E aí eu encontrei com você na saída, você cabisbaixo, e eu lembro que eu falei, não, foi excelente, foi ótimo, não olhe para as cadeiras vazias, o importante é quem veio, foi show de bola, muito bom. Eu nunca esqueci disso. Essa é você. Então, vamos lá, querido. Os nossos ouvintes estão, assim, muito, tenho certeza que felizes de ouvir um pouquinho desse lado tão simples, tão natural do nosso querido pastor Aloísio, né? Que Deus me deu a graça de nos conhecermos. Né? Você lembra daquele conjunto, Flores e Frutos? Folhas e Frutos. Folhas e Frutos. Eu tento esquecer, mas você não deixa. Ele cantava muito bom, lindo. O louvor que ele dirigia era maravilhoso, era muito bom mesmo. Deus, ajuda ela. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de carreira de sucesso. Carreira de sucesso. Eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião sobre... Porque o programa Carreira de Sucesso, ele procura trazer temas voltados para o mundo do trabalho, para a carreira, para o mundo profissional, focando muito no cristão, que está desempenhando o trabalho, que está ocupando espaços cada vez de mais relevância dentro do mercado, dentro das empresas, né? Homens e mulheres que estão dentro de empresas, né? Onde os gestores percebem que são pessoas diferenciadas, não apenas pelo conhecimento técnico, mas pela postura cristã. Eu mesmo, que lido com muitos empresários, muitas e muitas vezes, eu nunca preguei rótulo de igreja, mas sempre testemunhei Jesus. Amém. Sempre, sempre, sempre. E algumas vezes alguns perguntam, você é de onde? Você tem alguma coisa diferente? Mas eu acho assim, mais do que pregar um rótulo de uma igreja, né, nós sempre levamos a palavra do Senhor. Amém. E no meio dos poderosos, de homens de negócios, mas são apenas homens com dinheiro. Se Jesus não estiver, é apenas dinheiro. É verdade. Me conta uma coisa aqui, pastor. Na sua opinião, hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo altamente tecnológico, extremamente competitivo, quais as competências mais exigidas de um profissional hoje para conseguir se manter em destaque? Na sua opinião, como líder que é, e até mesmo como empresário, gestor. Olha, eu vou falar como pastor, eu não sou realmente um bom empresário. Eu acho que eu sou um bom pastor, digo isso com humildade. Aliás, eu penso que esse é um tópico importante, humildade. Mas, antes da humildade, deixe-me dizer algo. Quando se trata de um programa como esse, Carreira de Sucesso, imediatamente vem na cabeça das pessoas a ganância, a ambição, e fica parecendo que o sucesso é necessariamente tornar-se o presidente, o CEO de uma grande empresa. Quer dizer, só esse cara que tem carreira de sucesso. Só ele. Quer dizer, os outros funcionários, os outros que ocupam qualquer outra função, não teve sucesso, então? Quer dizer, então é muito pouca gente bem-sucedida no planeta, porque quantos CEOs existem? E quantos profissionais que existem ocupando diretorias e superintendências e também que está trabalhando na fábrica, né? Quantos existem? Então, o que eu digo sempre é o seguinte, não viva em função do dinheiro. Eu sei que parece idealismo o que eu estou te dizendo, mas não é. Faça o que você gosta. Primeira coisa que você tem que perguntar para si mesmo é isso. Faça o que eu gosto. Eu estou fazendo o que eu gosto? Porque se você for fazer pelo dinheiro, você vai ser apenas mais um mercenário. Alguém que só está atrás do ganho. É esse cara que vai ser desonesto, esse cara que vai vender gato por lebre, esse cara que vai estragar todo o ramo, a cadeia produtiva, com um mau serviço, porque ele não quer prestar o serviço, ele quer ganhar o dinheiro. Então, eu sempre digo, você começa dando testemunho, fazendo algo porque você gosta, tendo prazer em fazer. Né? Jack Welch dizia isso, ele tinha toda a razão. Né? Descubra o que você gosta e você nunca vai trabalhar na sua vida. Vai ser um prazer. Você vai divertir-se, não é verdade? E eu digo sempre, por minha conta, eu digo para você, eu creio que é promessa bíblica. Se você fizer o que você gosta e fizer para Deus, o dinheiro vai ser uma consequência inevitável. Amém. Porque essas coisas passam. Você vê, um marceneiro que faz por prazer, que quando ele termina um móvel, quando ele termina uma peça, ele olha e ele sente prazer. Ele fala, é isso que eu queria, entende? Ou então, quando ele termina, ele fala, não está como eu gostaria.
eu vou ter que corrigir. Quer dizer, esse cara não está fazendo por dinheiro, entende? Ele está fazendo porque tem uma satisfação pessoal envolvida. Não dá para esconder a satisfação, não dá para esconder o prazer. E é tão Você será interessante. inevitavelmente reconhecido. E é tão interessante que a consequência virá. Qual é a consequência? Bons clientes, agenda lotada, você calcula bem o orçamento, faz um orçamento lucrativo, interessante, porque pode até que o orçamento dele ficou maior, pegando o exemplo do marceneiro, mas o trabalho dele é espetacular. É perceptível, É não é perceptível. verdade? Então, eu poderia falar para você, faça com excelência. Aleluia! Tem gente que consegue ser um profissional excelente, mesmo com aquilo que ele não gosta. Não é? Excelência. Faça com excelência. A Bíblia fala lá em Provérbios, né, que aquele que é excelente no que faz, ele será colocado diante de reis. Ou seja, a excelência vai ser reconhecida também. O capricho. Eu nem gosto da palavra excelência ultimamente, porque a palavra excelência ganhou uma conotação também assim de algo quase inatingível, né? Um ideal. Não, eu gosto da palavra capricho. É fazer com capricho, e isso faz toda a diferença. Você sabe, eu como pastel do mesmo pasteleiro Sério? desde sempre, entendeu? Porque eu sou da fama. Manda um abraço Então, para ele. você morava no Urias Magalhães, né? Isso. Mas eu sou da fama. Éramos vizinhos. Hoje não existe mais fama, é Marechal Rondon. Marechal Rondon. E lá tem uma feira, na Rua 29, tem uma feira. Ali tem Todo a feira sábado. ocupou todo o Continua espaço indo lá. nessa feira até hoje, Sim, pastor, claro, todo sábado. E lá tem um pasteleiro, um japonês, e eu comia pastel toda a minha vida de solteiro lá. E depois se casei também. E depois eu vim descobrir que ele passou a fornecer pastel para outras bancas de outras feiras. Olha só. Como hoje eu moro muito longe, eu vou numa feira que tem aqui no Bueno, que é o mesmo pastel que Olha ele só, faz. tá E você vendo? sabe como é que eu descobri? Pelo sabor. Exatamente, porque eu fui comendo pastel num lugar, gente, pastel ruim, é o que eu valorizo. Tornou-se especialista. Mas é Já que eu verdade. vou ganhar caloria com uma coisa boa. Isso, essa filosofia é minha. Essa é a minha teoria. E aí eu cheguei lá, a saladinha, pode parecer banal, mas faz toda a diferença. Eu comecei a comer, eu falei, gente, esse pastel é muito bom. E aí, conversando com a moça lá que vende... Boa de prosa, como você é. Ela tinha um fornecedor, Olha que era só, quem? o próprio. Eu falei, puxa vida, eu fico Tá feliz de explicado. ter um bom gosto para pastel. Mas veja bem, o que diferencia ele? É a qualidade? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que está oculto é nisso. Faz o que é prazer em fazer. Pastor, mas só uma coisinha ainda que você falou e que eu acho extremamente relevante, gostar do que faz. Mas você sabe, nem sempre todos nós podemos começar uma carreira gostando do que faz. Talvez ele até já saiba onde ele quer chegar, o que ele quer executar, mas no começo da trajetória eu tenho que, às vezes, me submeter a outras atividades que não é o meu sonho de carreira. Porém, se naquela atividade eu faço com amor, gostando, visando um crescimento, com certeza eu vou chegar no meu objetivo. É isso. Concorda comigo? Com certeza, né? Que Claro. é gostar do que faz. Mas veja, gostar do que faz não significa ter prazer sempre. São coisas distintas. Entendeu? Eu gosto de ser pastor, mas não é todo momento que eu tenho prazer de ser pastor. Compreendo. Até porque toda função tem o que é chamado antigamente ossos do ofício, ou seja, é aquilo que a gente faz porque tem que fazer. Então, eu vou ser franco, Verdade. eu não gosto de fazer velório, mas faço. Entendeu? Sou pastor, faz parte do meu trabalho. Não é? Eu não, ainda mais quando é uma criança que morre, para mim demais. é um peso insuportável. Confesso que tenho Compreendo. muita preguiça de fazer casamento, mas faço. É mesmo? Confesso que eu Tá tenho. confessando aqui. Confesso que eu tenho. Tá vendo, gente? Por isso tem 50 pastores na videira para fazer casamento. Para eu não ter que fazer. Por quê? Eu tenho preguiça de esperar a noiva chegar, ela chega atrasado, aí de repente não é a noiva, é a mãe da noiva que não chegou, e aquilo me cansa muito. Compreendo. E aí, o que acontece? Mas eu faço. Você faz. Entendeu? E tem aquilo que eu chamo que é a cereja do bolo, que é quando eu chego, domingo de manhã, que eu subo no púlpito, Pronto. eu sinto um prazer. Entendeu? É um prazer que não dá para te dizer, é uma sensação assim, gente, nasci para isso. Eu nasci para esse isso. momento. Entendo. Mas o meu ministério, o meu trabalho não é só aquele momento. Entendi. Não é verdade? Então, quando você gosta de algo, é justamente você vai pagar o preço fazendo aquelas outras coisas que são acessórias,
mas que cooperam, que fazem parte da sua carreira. Fantástico. Mas eu concordo também que existem coisas na vida que você não tem escolha. Eu concordo com você. Não é? O seu pai tinha uma funerária e agora você vai jogar fora? Eu também nem consigo imaginar se alguém realmente tem prazer de ser dono de uma funerária. Tem. Não sei. Nessa pandemia, muitos tiveram. Não viu? sei, Muitos tiveram. mas tinha um programa, uma minissérie na televisão, que eu esqueci o nome agora, que era a história de uma família, eu esqueci o nome dessa arte, que eles preparavam o defunto. Sim. Lembra disso? Lembro demais. Fazia maquiagem, a roupa. Era uma obra de arte. E está em muita evidência hoje, né? Você É, maquiar, e aí você chega e exatamente. fala que o falecido está sorrindo, olha, está com a carinha de quem está dormindo. Exatamente. Um semblante tão tranquilo. Então, mesmo aquelas profissões que a gente imagina, será que alguém algum dia vai gostar disso? Mas Não é? elas são necessárias. São necessárias. É igual coveiro. E, às vezes, o seu prazer não é só do fazer, mas sentir que está ajudando. Está ajudando. Sentir exatamente. que cooperou. Que aquele trabalho tem um propósito. Sim, porque eu costumo dizer o seguinte, Sidmar, me desculpa que eu falo muito, você pode me interromper. Não, está ótimo. E aí o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, tudo que existe, existe para resolver um problema. Esse microfone foi criado para resolver um problema. Já copiei essa fala sua, é verdade. Eu falo isso todo o tempo. Então, todo homem, e aqui eu não quero ser machista, mas todo homem, principalmente, foi criado para resolver problemas. Que é uma coisa, né? O seu programa aqui não é de vida conjugal, mas que é uma coisa que a mulher não entende. Mas tem muitos casais que são donos de empresa, estão ouvindo a gente, pode falar. A mulher não entende, porque quando a mulher chega contando um problema para o marido, ele ouve com o ouvido de homem. Qual ouvido de homem? Eu preciso de resolver esse problema. Se eu não puder resolver, eu vou dar para ela 10 passos aqui agora para ela resolver. Quando ela acaba de falar, que ele fala para ela, olha, você tem que fazer isso e isso, ela fica chateada. É porque ela não quer fazer, ela quer que ele faça. Não, ela só quer desabafar. Ela não quer resolver nada. Mas quando ela quer que ele faça também. Ela nem quer resolver, ela só quer desabafar, mas homens não toleram isso. Se ele vê um problema, ele quer resolver. De alguma forma, temos que resolver. Então, todo bom profissional é um resolvedor de problemas. E nós temos que adquirir prazer nisso, satisfação nisso. Entende? É muito bom. Eu estou com um problema hidráulico, um cano entupido, e o encanador chega na minha casa, me resolve o problema. Isso tem que dar em nós dois uma sensação de satisfação. Que alívio. Não é verdade? E se é um bom profissional, melhor ainda. Fantástico. Porque resolve o problema. Ele não foi lá fazer uma gambiarra, não, ele foi resolver o meu problema. Nunca vou esquecer dele. Nosso relacionamento vai perdurar muito tempo. E vou indicá-lo para outra pessoa. Então, eu acho a sua fala tão rica, tão interessante, que nós precisamos desmistificar essa ideia de que trabalho tem que ser só prazer, né? Que dentro da empresa nós temos que só divertir, que na empresa não pode ter estresse. Ah, meu trabalho é muito estressante. Mas, gente, por isso que o nome daquele lugar chama o quê? Trabalho. Então, o trabalho, às vezes, ele é estressante, às vezes é fazer o que eu não gosto, não é aquilo que eu não me sinto muito à vontade, mas faz parte do desempenho da minha função. Não é? Porque então, as pessoas são muito infantilizadas. A gente tem que ser honesto sobre isso. É verdade, muito. Por isso que hoje, principalmente no Brasil, eu percebo isso. Aqui na igreja eu percebo muito isso. Que depois de uma certa idade é que ela se torna um bom profissional. Muitos, depois dos 40, porque é que a ficha cai. Que amadureceu. Porque a vida não é eu viver em função da diversão. Não é verdade? É o contrário. Eu descanso é para trabalhar. Entende? O meu descanso é para eu produzir. Não é eu produzir para ficar à toa. Porque o alvo de muitos é não trabalhar. Eu fico triste quando a pessoa estuda anos a fio para fazer um concurso para depois não trabalhar. E fica sonhando, começa a trabalhar sonhando com o dia da aposentadoria. Exatamente. Porque ela não quer fazer. Não. É preciso querer produzir algo, realizar algo bem feito dentro daquilo que você se propôs a fazer. Fantástico. E aí entra o outro aspecto que a Bíblia fala. Faça para o Senhor. Colossenses 3:23. Não pode ser faça para o seu chefe, faça para o seu patrão. Não. Faça como que para o Senhor. Essa foi uma das grandes mudanças que a reforma protestante trouxe. Por quê? Nós temos na nossa visão, na nossa igreja, que cada crente é um ministro. Perfeito. E muita gente pensa que isso é uma inovação. Não é. Quem estabeleceu isso foram os reformadores, no século XVI, 1518.
Lutero estabeleceu algumas coisas que mudou a história. Muitas pessoas pensam, não atribuem valor devido à reforma, mas foram os reformadores que primeiro disseram, não, todo homem tem direito de, por ele mesmo, ler e decidir o que ele está lendo. Porque antes, não. Ele tem que seguir o que alguém interpretou. Não, todo homem tem esse direito. Nós não gostamos muito disso hoje, porque cada vez está mais forte na internet, né? Cada um fala o que quer. Mas isso quem estabeleceu foram os reformadores. Olha só. Outra coisa que eles estabeleceram foi o sacerdócio universal dos crentes. Mas, imediatamente, muitos disseram, mas sacerdócio universal quer dizer que todo crente agora ele tem que ser pastor? E então eles mostraram que não. O sacerdócio, você vai exercer ele em qualquer profissão. Basta você entender que você faz para Deus. E Fantástico. Aquilo vai ser uma oportunidade de você testemunhar para as pessoas, porque você fez para o seu Deus. E Deus merece o melhor. Deus é adorado não só com a nossa palavra, com a nossa expressão e atitude, mas, acima de tudo, com o nosso trabalho. E isso tornou-se conhecido depois como ética protestante, que é o valor do trabalho, não só para a realização, mas para o enriquecimento. Um sociólogo alemão chamado Max Weber, ele disse que foram os protestantes que criaram o capitalismo. Por quê? Por causa do valor do trabalho. Foi lá na Reforma que surgiram, né, não existia isso, que eram como sindicatos, né? Mas não era sindicato realmente, eram grupos que se uniam para valorizar o trabalho. Então, tinha os marceneiros, os pedreiros, os ferreiros, sapateiros, e eles criaram a ideia do uniforme. Olha só. Para identificar aquela profissão, uma coisa que eu acho muito legal. Muito legal. E a pessoa, no espaço dela, ela ser reconhecida até pela identificada. Roupa. Identificada. Eu acho legal estar no aeroporto e ver o comandante indo, e ele sempre vai acompanhado das comissárias de bordo e dos copilotos. Dos copilotos, a sua equipe. Você nunca vê o capitão sozinho. Nunca vê. Sempre com a equipe. Acho lindo aqui. Acho muito e legal. Eles desfilam no meio do aeroporto. Você falou a palavra certa, desfilam. Desfilam. E sem querer, todos nós seguimos com os olhos. E eu fico observando, quando eu estou no aeroporto internacional, as diferentes roupas que tem. Quer dizer, alguém fala, há prazer envolvido ali? E ele tem todo o direito de ter aquele momento dele. É o momento dele se exibir, mostrar. Exatamente. Fala, esse é o trabalho que eu faço e faço com prazer. E me orgulho dele. Me orgulho dele. Pastor, o senhor acha que hoje os irmãos, os crentes que estão nos ouvindo, né, que são profissionais de todos os segmentos, têm tido esse prazer de ter esse orgulho do trabalho, com prazer, servindo a Deus? Como então, serve a Deus? Eu acho que não há esse entendimento ainda em todos. Infelizmente, ainda há uma mentalidade de muito amor ao dinheiro e pouco amor ao ofício. Entende? Alguns falam, vou gostar de ofício. Não, mas é esse o segredo. O seu ofício é o seu sacerdócio. É a sua maneira de adorar e servir a Deus também. A visão religiosa é que você serve a Deus só dentro do prédio da igreja. Mas isso é uma grande perda. Entende? E quando o chefe não merece? Porque o que eu mais escuto é isso. O senhor, pelo contrário, eu trabalho só em empresas e ouço muito, tanto colaboradores como gestores, donos de empresa, né? E o que eles queixam? Mas como é que eu vou servir, honrar esse cara que ele é miserável, que ele só pensa nele, que ele não pensa na gente, na empresa? Como é que eu posso fazer um trabalho com excelência para alguém que não merece? Por causa disso, porque está fazendo para o chefe. Entende? Ele está deixando que uma pessoa controle as ações dele. Quer dizer, aquele outro que vai decidir como eu vou fazer, não, eu vou fazer o meu melhor. Não é por causa dele, é porque eu tenho um Deus, eu tenho valores que são eternos dentro de mim, um Espírito Santo que me capacita. E quando você faz isso, acredite em mim, contra essas coisas não há lei. Não existe chefe que vai te perseguir. Entende? Só se ele for realmente uma pessoa doente da cabeça. Mas quando a pessoa é doente da cabeça, mais cedo ou mais tarde, fica manifesto para todos aquilo e ele é removido. Entende? Não tem loucura que persista eternamente. Ou Deus tira aquele profissional daquela empresa. Não tem incompetência que dure eternamente. Esse é o engano das pessoas. Esse aqui vai ficar eternamente. Não vai. Competência que dura eternamente? Incompetência. A incompetência. A competência dura. A incompetência tem prazo de validade. Entendi. Tinha entendido o contrário. Não é verdade? Certinho. Porque a pessoa, mais cedo ou mais tarde, mostra que ela realmente sabe. E eu acho muito que Deus nos honra. Quando nós honramos o Senhor, né? Então, digamos que ele é o dono daquela empresa, uma empresa familiar, ele não vai sair dali aquele cara. Mas Deus pode te remover.
E durante aquele tempo em que você esteve ali servindo ao Senhor, Deus vai te remover. Não tem nada demais também. Se você percebe que não tem espaço para você, que é um lugar que Uhum, não lhe é apropriado, você é livre. Essa é lógico. a beleza de viver num país livre. Então, você Uhum, tem liberdade de procurar um outro emprego, mas faça o seu melhor ali, uhum, porque você vai ser recompensado por Deus. isso. Entende? E não sair defamando, É né? porque, veja, nós ensinamos muito aqui a graça, né? Então, a Sim, graça, para nós, é um conceito fundamental. E o maravilhoso. que que é graça? Graça é É estar aqui você. hoje com o Senhor. Para mim, isso é graça. Obrigado. Mas o conceito de graça é favor imerecido. É quando você recebe sem merecer. Então, é muito bom a gente saber disso, né? Ah, eu recebi sem merecer. Eu não merecia tanta bênção. Deus me deu. Amém. Mas nós recebemos graça para dar graça. Então, o que que significa eu ser gracioso com os outros? É dar o que o outro não merece. Porque se você viver uma vida baseada só em supostos merecimentos, a vida vai ser muito ruim. Não só para o outro que vai sofrer na sua mão, mas você também. Porque a gente pensa que merece muita coisa Mas, boa, mas não é, merece. Nós porque não merecemos. vai estar sempre com a caneca estendida, esperando um pouco mais. Exatamente. Mas se você resolve ser gracioso, eu vou dar o que o outro não merece. Ah, mas isso é injusto. Não, não é injusto, isso é louco. O que eu estou falando aqui é loucura. A graça de Deus é loucura. Só consegue viver a graça quem recebeu, quem entende que não merece. Quem entende que não merece consegue ser grato. Aliás, é outra virtude de qualquer profissional bem-sucedido. Não existe profissional ingrato. Entende? Que ele Não acha existe que profissional bem-sucedido ingrato. não existe. Obrigado pela precisão. Por quê? Porque ninguém chegou onde chegou sozinho. E é Uhum. mentira também que ele está lá em cima sozinho. Entende? Ou porque ele se esforçou, por isso que eu Não consegui. é, porque tem gente que fala, né? Eu estudei, eu me esforcei, Eu sei eu o preço. mereço. É, Quer dizer, esse é um cidadão também que vai sofrer muito na vida. porque alguém deu oportunidade para ele mostrar todo aquele conhecimento. Então ele precisa ser grato. Precisa ser E grato. só é grato quem reconhece que recebeu sem merecer. E quem reconhece isso, ele vai dar também o que o outro não merece. Uhum. Entende? Ele aprende a ser Esse meu generoso. funcionário, trabalhador, cooperador, não sei qual que é o nome politicamente Uhum. correto atualmente, ele não merece, mas eu vou dar para ele outra chance. E você sabe que é uma das coisas que mais os donos de empresas se queixam é disso, que as pessoas não fazem por merecer, que eles investem, fazem investimento, melhorias, estão sendo traídos, roubados, lesados no tempo. Então, o próprio empresário ele tem uma descrença muito grande no colaborador. É porque Muito grande. Eu vejo que poucos empresários, mas muito poucos, eu tive o privilégio de conhecer pouquíssimo, que têm a sua empresa com um propósito maior de servir. porque eu não estou fazendo propaganda de mim aqui, até porque eu não estou à disposição para trabalhar para nenhuma empresa em particular, mas eu acho que as empresas, os donos de empresas, deveriam separar ali um valor para ter um pastor sério, para ir uma vez por semana ensinar valores espirituais para a sua equipe. Uhum. Por quê? Mas tem que ser só pastor, não pode ser uma consultora assim na sua Pode frente, também. loira, não, chamada Sidmar? Eu falo pastor por quê? Porque o pastor ele vai chegar lá na empresa, ele vai perceber que aquele funcionário não está indo bem porque ele está com crise conjugal. O patrão não quer saber de crise conjugal. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero resultado. Entendeu? Quero resultado. Tudo bem. Mas se ele, pelo menos, é sensível de dizer, olha, pastor, preciso que você ajude aquele funcionário, o pastor vai sentar com o casal, vai abençoar o casamento deles, e, por extensão, está abençoando a empresa. Mas quantos entendem isso? É. Esse é que é o problema. É você entender que o seu funcionário ele é muito mais do que só 8 horas por dia. Entende? É preciso investir pensando no valor. E, hoje em dia, as pessoas falam, não, porque você tem que ter o sucesso, você não pode trabalhar para ninguém, como se trabalhar para alguém fosse fracasso. Isso é uma coisa que eu não entendo. Uhum. E aí o que acontece? Mas e se todo mundo for empreender? Exatamente, o que é até a ideia de todos. Então, todo o tempo ele está pensando em deixar aquele empresário. Eu vou sair, vou levar minha carteira, eu vou levar todo o meu expertise e vou abrir do lado aqui para concorrer com ele. Aí o empresário fica pensando, onde foi que eu errei? Eu acho que errou nisso. Entende? Você ficou o tempo inteiro estimulando nele a ambição e a ganância e não ensinou nem um dia para ele sobre gratidão. É um cara ingrato, que não respeita onde ele aprendeu, não honra as fontes que ele teve. Perfeito. Entendeu? Ignora completamente. Não, É um não agradece mercenário. a oportunidade do emprego. É só um mercenário. Ele vai apenas atrapalhar o ramo, ele vai atrapalhar os negócios, porque vai colocar um preço ruim para um serviço mal feito.
entendeu? Mas tudo isso porque ninguém ensinou para ele gratidão. Me lembrou um fato que um funcionário de uma empresa grande mesmo aqui de Goiás, e ele bateu lá na porta da presidência, pediu para entrar, para dizer, sabe o quê? Obrigado, porque ele tinha comprado a primeira casa dele. Pois é, essa pessoa, ela pode não ser a mais competente, ela pode não ser a mais capaz, mas ela vai ser a mais leal. E acredite em mim, os valores precisam de mudar. Competência é bom, mas lealdade vem antes. Muito difícil um colaborador dentro da empresa ser leal, na empresa, ser leal primeiro consigo mesmo, com a sua família, com a sua igreja. Exatamente. Ele leva para a empresa o que ele é. Exatamente. Então, ele entra para, daqui a pouco, pedir seguro-desemprego, né, para ganhar Você o sabe, benefício. eu não sei hoje como é, mas até alguns anos atrás, trabalhar no Bradesco era quase uma religião. Não sei se você sabe disso. Não sei se. Por quê? Porque o Bradesco ele entrava na vida pessoal dos seus executivos. Porque o Bradesco ele não selecionava executivo fora, ele não tinha headhunter. Ele formava dentro da empresa. Tinha que ser de carreira. Os pratos da casa. Exatamente. Mas ele tinha algumas exigências muito interessantes. Então, por exemplo, se ele divorciasse, ele não servia. Já era um candidato que estava excluído. Estava fora, porque eles diziam, se você não foi leal à sua esposa, por que você vai ser ao banco? Perfeito, é um raciocínio lógico. Não é lógico, na minha opinião, que sou um pastor, é óbvio, é mais do que evidente. É o que eu fico olhando. Se eu vejo um deputado, um senador, que já casou 10 vezes, por que eu acho que ele vai ser fiel a mim? Ou fiel ao eleitor? O fiel aos compromissos que ele assumiu na campanha. Então, aí é claro que vão dizer, não, você é um preconceituoso, não tem nenhuma diferença entre o divorciado e o casado. Bom, é possível que não tenha mesmo, mas é bem possível também que seja alguém que, só porque a mulher ficou mais velha, ele trocou por uma mais nova. Entendeu? O que garante que ele vai ser leal? Então, assim, lá no Bradesco, não sei se ainda é assim, era assim. Isso produziu, na época, o maior banco do Brasil. Entende? Aí eu fico pensando... Porque os pilares da liderança daquele banco... Não era só competências. Era o quê? Valores. 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 Então, se uma pessoa que é leal à esposa, talvez ele não vá roubar o banco, não vai fazer fraude, né? Vai estar mais atento. Até porque quem é casado, ele pensa muito antes de cometer um crime. Eu tenho filho para cuidar. Eu tenho mulher para... Entendeu? Eu tenho que pensar bem nas bobagens que eu vou fazer. Então, a possibilidade de um solteiro te deixar é muito grande. Porque solteiro é um nômade. Ele é livre. E aí você, tem nem um passarinho para dar água. Aí você investe tanto para treinar aquele solteiro, mas às vezes o que você precisava era de um casado ali. Olha, mas será que levam isso em conta? Isso. Não, eu como headhunter, que sou também, vez ou outra eu faço seleção, e principalmente para casos mais estratégicos, é um dos quesitos que eu observo muito, os valores daquele candidato. Então, pergunto muito da vida pessoal. Muito, muito. Porque quem vem para um cargo de executivo, ele já tem uma competência técnica já bem alinhada. O que vai diferenciá-lo do outro candidato? São os valores, são os princípios. Então, a gente entra muito na vida pessoal dele, né? Os hobbies, o gosto, a fé, as suas crenças, os seus valores, que é exatamente isso que é a diferença. Hoje... Eu estava assistindo um filme, só te interrompendo. Desculpa te interromper. Não, por favor. Mas eu estava assistindo um filme anos atrás. E, assim, teve uma cena... aquele tipo de cena que foi feita assim, né, especialmente para tocar você, mas que é verdadeira. Então, uma moça estava indo para fazer entrevista no emprego. Não sei se você já viu esse filme. E ela chegando na porta da empresa, aí aconteceu um problema, que ela foi entrar no elevador, estava saindo uma pessoa de muleta, e essa pessoa cai, e pede ajuda para ela, e ela fala, agora eu tenho que fazer uma entrevista, está marcada a hora, mas eu tenho que ajudar esse cidadão. E ela falou, que se dane a entrevista, vou ajudar. E pegou, ajudou, levou, fez o que tinha que fazer. E aí chegou lá atrasada. Né? Chegou atrasada, e aí ela falou, cheguei atrasada, eu sei que isso já depõe contra mim, mas aí o cara que estava fazendo a seleção falou, não, você já está aprovada. Ela falou, mas por que eu estou aprovado? Não, porque as nossas câmeras aqui registraram tudo que você fez e você é justamente quem nós estamos procurando. Fantástico. Quer dizer, nem procurou primeiro as competências. Então, não é porque eu sou pastor, não, mas você que está me ouvindo, você que é empresário, você precisa de alargar a sua visão. Você não pode pensar que tudo se resume ao dinheiro, entende? Pagar um bom salário. Não é. Você precisa investir na espiritualidade dos seus funcionários.
Somente tendo espiritualidade é que eles vão ter valores. E somente esses valores é que vão sustentar, de fato, uma carreira. Entende? Porque o caráter é que sustenta tudo no final das contas. Não é verdade? As competências muita gente tem, mas caráter não são todos. Mas acredite em mim, e você pode investir, talvez não você diretamente, mas gente como a Sidmari, e eu falo, volto a repetir, muita gente pensa que pastor é só aquele que está ali pregando na frente. Não, os pastores podem ajudar você muito nisso. Se você é membro da videira, os pastores da videira estão aqui à sua disposição para isso. Uma reunião por semana que você faz, você vê que tem funcionários passando por luta, perdeu um familiar, está no luto. Ninguém produz nada no luto, entende? Ele abate completamente, é preciso ajuda, ao invés de simplesmente trocar. Não é? Problemas conjugais, você sabe, depois da morte de um filho, separação é a coisa mais difícil que um ser humano passa. Sabia disso? Sabia. É muito difícil. Não podemos ignorar isso. Eu sei que meu coração é de pastor, mas você precisa de lembrar disso. Se você abençoar o seu funcionário num tempo como esse, você está prendendo ele a você no bom sentido. Porque muitos gestores, muitos empresários, eles acham que parar a empresa uma vez na semana, por 30 minutos, 40 minutos, para fazer uma devocional, é prejuízo. Nós tem que produzir, tem que acelerar, tem entrega, tem pedido. É uma pena que pensam assim. Mas é uma grande perda. É uma grande perda. Mas tem muitas empresas que param uma vez por semana para fazer devocional. Inclusive, empresas que eu atuo, inclusive, toda segunda-feira eu vou nessa empresa e faço questão de mencionar o nome deles aqui, são da nossa igreja, Maria Chá. Toda segunda-feira, eles ficam esperando para juntos fazermos a devocional. Que bom saber disso. Então, toda segunda-feira. E tem uma outra empresa que eu acho interessante, que esse é um valor que não é só para nós evangélicos. Tem uma outra empresa, pastor, que eu presto serviço também. Você sabe que eles param todos os dias, das 8 às 8h30, para fazer as preces. Não pode atender telefone, não pode. Você não é obrigado a ir, mas se você estiver aqui, você não pode atender um telefone, mandar um e-mail. Pois é, você de vê. segunda a sexta. Esse realmente é impressionante. Eu nunca vi. É o único cliente que eu tenho que faz isso. Segunda a sexta, 30 minutos. Aí tem a reza lá, né? Tudo que eles seguem. E se chegar atrasado, toma nota, porque é um valor, sabe de quem? Você acha que é dos filhos? Da dona. É preciso lembrar que o homem é espírito, alma e corpo. Se essa abordagem não for colocada, você vai cometer uma série de problemas. Então, preste atenção. O que eu quero dizer que o homem é espírito, alma e corpo? Porque você tem que estar atento a essas três dimensões. Então, um bom profissional, ele vai ter que fazer exercício, não tem jeito. Mas chega na minha idade, não tem saída. Ele vai ter que ir para a academia, ele vai ter que suar ali, correr todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana. Ele tem que cuidar do corpo. Não adianta, não dá para viver comendo tudo que se serve, não dá para comer qualquer coisa mais. Você tem que ser seletivo, você tem que ter critério. Aí alguém fala, mas eu vou ter que preocupar isso com meus funcionários? Por que não? Entende? Por que não orientá-los também numa reunião dessa de oração? Ele não vai produzir? Ele vai produzir mais, não é? A alma, é óbvio que aí entra as suas competências, capacidades, né, dons, tudo mais, está no nível da alma. Mas o espírito é o nível do contato do divino, do espiritual, não é? Do sagrado. E aqui eu não estou falando da igreja evangélica ou da igreja videira. É importante que exista. Da fé, entende? né? De crer em alguma que coisa. É importante que exista. É. Você precisa, onde você está, despertar para isso. Às vezes, em algumas empresas, a coisa se torna tão material, tão física, que até mesmo aquelas coisas da alma, como emoção, amor, gratidão desaparece. Até isso desaparece. Porque ele acaba se vendo como um número que contribui para o patrão ficar mais rico. É muito pouco, né? E aí torna muito pouco, fica sem sentido, sem propósito. E você sabe, pastor, a gente recebe os colaboradores da empresa e boa parte deles vem sem nenhum entendimento de propósito, de visão, de valor. E cabe a nós, líderes, e eu trabalho muito com líderes, receber aquela pessoa que vem sem nenhuma formação, de um contexto totalmente desequilibrado, desajustado, mas caiu na sua mão. E se teve a graça divina de cair na mão de um líder, o que esse líder vai fazer? Ele vai trabalhar aquela pessoa, ele vai incutir naquela pessoa, pelo seu exemplo, porque nada inspira mais do que o exemplo, valores.
né? Então, não basta eu trabalhar com você, para você, eu preciso trabalhar com você. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas trabalham pelo salário, e aí torna tudo muito pouco. É muito pouco. Muito sem sentido. E A o vida líder, fica muito pequena. E o líder é aquele que faz com que tenha propósito naquilo que eu faço. Existe um porquê a mais para trabalhar. São essas pessoas. E hoje, cada vez mais, o mercado é carente de líderes. Nós temos gestores que gerenciam processos com excelentes currículos, com várias titulações, mas extremamente fragilizado na liderança. E como eu sei que a liderança é o seu grande forte, você é uma referência Você sabe, eu estava em agora em liderança. Roma, mês passado, julho, né, mês passado, e eu ouvi uma palestra do presidente da Toyota É mesmo? nos Estados Unidos. Não é o presidente mundial, mas nos Estados Unidos. Sim. E você sabe que o que ele estava falando é o que eu estou dizendo. Tenho certeza. Então, é uma coisa impressionante. Alguém vai dizer que mas isso aí só é possível numa empresa pequena. A Toyota é a maior fabricante de carro do planeta. Entende? E há uma preocupação individualizada. Enxergar a pessoa como um todo, Exatamente, e não um número. Em valorizar até as opiniões, sugestões, críticas da pessoa. Mas os valores são coisas sagradas para ele. O japonês é muito focado em valor. Muito. Eles são muito sérios com isso. E nos Estados Unidos encaixa muito por causa também da cultura protestante, que valoriza muito isso. Então, os funcionários se sentem envolvidos. O que acontece é que o rodízio de funcionário diminui muito. Isso você sabe, rodízio é prejuízo. Porque são talentos que foram preparados e deixaram a minha empresa. E, às vezes, deixaram no topo, no momento de dar resultado, deixaram. E as empresas colocam muito, né, nas paredes, missão, visão, valor. Já viu isso? Já entrou em empresa que você viu? Está lá os quadradinhos muito bonitinho. Mas não sai do papel. Não sai do papel. É só performance para dizer que a minha empresa está bem determinada, está bem alinhada qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais os meus valores. Mas aqueles valores, primeiro, é praticado pela alta diretoria? Porque, pastor, não tem jeito. Nós estabelecemos valores, sendo que eu, na presidência, não sou o primeiro a viver aqueles valores. Então, como eu falei ainda há pouco, nada é mais inspirador, influenciador do que o exemplo. Então, se o meu presidente, o meu CEO, o meu diretor vive os valores, aquilo é efeito cascata, vai chegando lá. E nós começamos a perceber que as empresas que têm sucesso são aquelas que enxergam o individual, o indivíduo, e não mais um número. Né? Então, às vezes, o presidente da empresa ele não tem contato com quem está lá na ponta, mas ele vai trabalhando no diretor, que, por sua vez, vai trabalhando na gerência, que, por sua vez, vai trabalhando na coordenação, até o líder ali, daquela ilha de trabalho, também tem o mesmo valor que o meu diretor tem. E os resultados são, assim, impressionantes. Qual é o primeiro resultado que a gente vê? Diminuição de turnover, ou seja, as pessoas não querem sair, que é muito forte no Japão, né? Então, aposenta... No trabalho só, a vida inteira, né? A vida inteira, a vida inteira. Né? E você sabe que essa coisa de permanecer por muito tempo também é um valor para alguns grandes empresários escolherem. Eu fui chamada para fazer um processo seletivo de um diretor. E a primeira coisa, quando eu me sentei com o dono da empresa, também uma empresa grande, era um diretor financeiro, um cargo de destaque, de muita relevância, a primeira coisa que ele me falou, eu falei, tá, qual a sua expectativa para esse candidato? Sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Que era alguém que tenha, no mínimo, 10, 15 anos na última empresa que ficou. Não me venha com ninguém que passou 2, 3 anos, 5 anos, não me traga. Você sabe Ficou uma coisa? super difícil achar esse candidato. Isso é uma coisa que eu também valorizo muito, né? Por isso que eu falei que eu valorizo amizades antigas. Porque amizades antigas falam a seu respeito. Quem não tem amigos antigos tem um problema. E aí eu estive, o Iris Rezende já é falecido, e uma vez ele me convidou para ir na fazenda dele, lá no Mato Grosso, passar lá pescar, passar lá uns dias, eu fui com ele. E eu fiquei muito impressionado com uma coisa. Todo mundo que ele me apresentava. Então, nós chegamos, tem lá o administrador da fazenda, lá o capataz, ele falou, esse aqui é o fulano, está comigo há 36 anos. Olha. Ele era para ter aposentado, mas ele não tem para onde ir. Não tem para onde ir, ele mora aqui. Então, ele continuou trabalhando. E aí chegou mais adiante, não, esse aqui é o filho do meu capataz. Eu paguei para ele o curso de agronomia e agora ele está aqui. E ele cuida da lavoura de soja. Aí nós fui para pescar, né? Aí tinha um cara que coloca
a isca para a gente lá, né? E aí, Ô, eu mordomia. conversando, mordomia, eu conversando com ele lá, eu falei, e você está aqui há quanto tempo? Ele falou, olha, não vou negar para você, eu estava trabalhando aqui já há 20 anos. E aí, um dia, eu apelei e falei, vou sair. E eu saí, sofri tanto. Ele falou, sofri tanto. E eu vim e pedi para voltar. E o seu Íris deixou eu voltar. E ele falou, agora não larga ele nunca. Já estava lá há 25 anos. Todo mundo desse jeito. Né? E aí eu fiquei pensando, isso fala algo a respeito do empregador, isso fala algo a respeito do empreendimento, não é? Com Não, certeza. e o próprio filho, depois, querer continuar trabalhando junto com o pai, não é? E numa posição mais alta do que o pai. Tá vendo? Porque o pai era administrador, mas o filho, ele trabalhava por comissão. Ele era o agrônomo responsável pela lavoura, mas ele ganhava 2% da lavoura. Olha só. É que 2% parece pouca coisa. Não, mas para uma Mas lavoura é a extremamente lavoura é grande. expressiva. A lavoura lá era grande. Era grande. Entendeu? Então ele ganhava mais do que o pai. Entende? E todo mundo assim sentia muito orgulho de ser apresentado. O que essas pessoas tinham? Sentimento de dono, de pertencimento àquele lugar. É uma das coisas mais preciosas hoje. Não é lindo isso? Eu acho É lindo isso. lindo. É o que os empresários mais querem trabalhar, que é o chamado de pertencer, né? Querer se sentir como dono daquele negócio. Então, para mim, como empresário, levar alguém para querer ser dono do meu negócio exige muito investimento, de doação de tempo, de querer fazer as coisas com os olhos do funcionário. E, com certeza, o resultado vem. Não precisa ter medo de investir na sua equipe, nas pessoas, porque você vai colher resultado. Eu não tenho a menor o dúvida sentimento disso. de que pertencimento. Mas esse investimento não é só financeiro. Não. Isso é uma coisa que precisa ser dito, porque as pessoas pensam, às vezes, que só pagar o melhor salário vai ser suficiente. Não é. Isso é provado cientificamente que salário não retém. É preciso valorizar, eu sei que eu posso estar sendo redundante, repetitivo com quem está nos ouvindo, mas é preciso valorizar esses valores morais, é preciso atribuir valor, é preciso investir nisso, entende? Acho que se o próprio empresário ou alguém da equipe não tem essa condição, é preciso buscar um apoio de alguém de fora. Com certeza. Para fazer isso, para desenvolver isso. O empresário não precisa necessariamente ele fazer, de maneira nenhuma, mas ele tem que ter a sensibilidade de perceber essa necessidade, de buscar lá fora no mercado alguém que tenha a cultura dele, que tenha esses valores, que possa ser o seu porta-voz. Né? Então, o RH não é só para contratar, demitir ou fazer festinha de final de ano, mas o RH é para trazer as pessoas para junto, para criar esse sentimento de pertencimento, de dono. Eu também faço parte desse negócio. Não é só meu patrão, mas eu também faço parte. Pastor, eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? Então, o tempo aqui está muito precioso, mas eu queria, para a gente fechar, só te fazer um pedido. Eu queria que você me dissesse... No ar, assim? Não, um pedido para você dizer para mim quais são as 2 características mais relevantes para uma pessoa de sucesso. Eu sei que nós passamos por muitas coisas, foi preciosíssimo. Acho que o empresário que ouviu isso, nós abrimos muitas chaves, que com certeza são dicas preciosas de um sucesso na vida tanto dele, colaborador, quanto de um empresário. Acho que esse programa tem que ser visto por todos. Mas o que é uma pessoa de sucesso? Eu vou falar, eu acredito que isso funciona em qualquer área, mas eu estou falando, na verdade, como pastor, né? A primeira coisa é humildade. Humildade é um atributo, um valor que é desprezado por muitos, mas é, na verdade, o caminho para cima. Não é só porque a Bíblia diz, isso é uma lei espiritual. Quem se humilha é exaltado, entende? Quem está sempre procurando se colocar, se promover, estar na frente, estar sobre, ser o melhor do que alguém e está postando o tempo inteiro isso, ele não vai ter o espaço lá na frente. A história vai mostrar. Então, aprenda a ser humilde, não tenha receio. Eu sou daquele tipo de gente que eu não levo desaforo. Não, seja humilde. Tem a hora de levar, entende? Tem a hora de semear e a hora de colher, entende? Seja humilde com aqueles que lideram você, seja humilde com quem você lidera, entende? Não queira parecer presunçoso, arrogante, pretensioso. Aprenda com todos, ouça todos,
entende? Dê espaço para todos, deixa cada um brilhar no seu momento. É uma coisa que eu faço muito aqui na igreja, né? Agora vai ter conferência de jovem, eu deixo o pastor de jovens aparecer, né? Vai ter um trabalho agora com empresários, eu não fico lá em cima querendo aparecer, eu deixo o pastor responsável exatamente. brilhar, Testemunha é disso. momento dele de brilhar, né? E onde é que está o maior brilho? De quem me permitiu brilhar. Agora, o que o senhor está falando vai muito na contramão do que a gente vê aí nas redes sociais, né? É o oposto. O oposto. Não vou te iludir. É o oposto. Então, eu estou falando algo... Eu tenho que postar, eu tenho que dizer. As pessoas deixam até de viver o momento para ficar postando. Deixam, se estão na igreja, param de louvar para fazer registro. Eu fico vendo aquilo. Mas é preciso ser humilde. Ande em humildade. Eu não estou dizendo que ser humilde significa ser uma pessoa tonta, calada. Desqualificada, desarrumada. Não, nada disso. Nada disso. Você é o melhor, você faz com excelência, faz para Deus, mas você caminha com humildade. Deixa que a boca de outros te louvem. Não fique você mesmo se louvando o tempo inteiro. Você sabe, Jesus nunca testemunhou a respeito dos milagres que ele fazia. Nunca. Ele deixava que os outros fizessem isso. Ele não ficava dizendo, Pedro, você viu? Ressuscitei um morto ontem. Rapaz, foi demais. Você devia estar lá. Nunca. Postou isso aí, Pedro? Já pôs na selva? Nunca. Entendeu? Então, é preciso crer também. Se você não acredita, né, que o Senhor vai te honrar, aí você vai procurar você mesmo sua honra o tempo inteiro. A segunda coisa que eu sempre digo é o seguinte, seja feliz. Ah, não, mas felicidade não depende de mim. Não depende de você. Felicidade é uma escolha. Entende? Escolha ser feliz. A melhor coisa é viver com gente feliz. Quando eu falei que a Sidmar, cada vez que eu encontrava ela que me levantava o ânimo, porque ela é uma pessoa feliz desde quando eu a conheço, mesmo no meio das lutas. Sim. É verdade ou não é? Sim, sempre. Feliz. Eu também sou feliz, mas é uma escolha. Eu sempre digo que é uma escolha porque é uma atitude. Entendeu? Não é ausência de problema, não é ausência de dificuldade, é uma decisão. Minha vida é muito curta para eu ser infeliz. Nem Os outros não vão definir. Né, pastor? Nem é um sentimento, não, é uma escolha. Atitude, uma escolha. É uma escolha. Eu descobri isso uma vez. Isso aconteceu comigo, foi uma experiência para mim, foi um insight que eu tive um dia. Eu morava ali, por acaso era vizinho da sua irmã, né, no Odete Malheiros, um prédio que tem aqui em Jardim América. Ah, sim. E eu estava discutindo com a minha esposa um dia. Né? Ela discordou de mim, da minha grandiosa sabedoria e inteligência. Eu fiquei muito perplexo. E nós estávamos tendo um momento ali, porque ela não tem sangue de barata. Isso ela não tem mesmo. Então, ainda bem, né? Aleluia. Eu não gostaria que tivesse. Não gostaria. E aí a gente estava tendo lá um entreveiro lá particular e mal-humorado. E a campainha tocou. E quem estava no dia até foi a esposa do pastor Rigonato, a pastora Dalva, que chegou. E o senhor foi abrir a porta? Eu fui abrir a porta e eu mudei. Olá, pastora Dalva, que alegria vê-la. Entre, por favor. Mas até esse momento eu não tinha percebido. Eu percebi na hora que a minha esposa foi cumprimentar ela, que ela já chegou sorrindo. E ela deu, né, como diz, está na moda hoje em dia, né, a melhor versão dela. Ela colocou à disposição da pastora Dalva. E eu olhei e falei, miserável, olha aí. Olha aí. E a gente podia pensar assim, é uma hipócrita. Não, não é. Ela, genuinamente, e eu também, queríamos dar a nossa melhor versão para a pastora Dalva. A gente não queria mostrar mau humor para ela, porque ela não tem nada a ver com isso. A gente queria dar o melhor para ela. Não foi hipocrisia. Mas aí, eu entendi naquele dia que meu estado de humor, eu escolho. É uma escolha minha. Fantástico. Entendeu? Fantástico. E aí eu posso escolher ficar bravo. Tem dia que eu escolho. E, às vezes, tem até que me exercitar para ficar bravo, porque tem momentos que precisa, não é? Mas, a maior parte das vezes, eu escolho ser feliz, eu escolho ficar em paz. É uma escolha pessoal. E eu descobri isso, a felicidade é igual um imã, atrai pessoas a perto de você. Infelicidade afasta, você não aguenta alguém infeliz muito tempo. Nós podemos estar momentaneamente tristes, mas ser feliz. Sou feliz, mas hoje eu estou triste. Então, seja um profissional porque feliz. Porque a tristeza é uma emoção, né? Ela vai passar, e a felicidade é uma escolha. Eu acho que, eu não sei, eu não conheço, não posso falar, né? Você tem experiência, mas profissionais de sucesso, infelizes, amargurados. Reclamões, se murmurador. Eu duvido que tem. Não tem. Duvido não que atrai tem. ninguém. Porque não consegue avançar em nada na vida. Consegue. Nem no casamento, nem na vida profissional. Nem nos Porque também ficar casado com uma nada. pessoa infeliz, que nunca fica feliz, quem aguenta? Quem aguenta? É um peso insuportável. E ele acaba levando isso para a empresa.
Para onde ele tudo. está trabalhando. É igual um fel, vai contaminar tudo. E é o que mais encontramos, pessoas que são infelizes, amarguradas, tristes com o trabalho, tristes com a profissão, E tristes encontra com, meio mundo para culpar. triste com o país, Porque ela triste não é com responsável por nada. tudo, triste com o pastor, todo mundo. É uma mundo eterna vítima. É uma eterna vítima, né? Então, Até Deus é o responsável. Sim, claro. Aí não tem que mais culpar, a culpa é Deus, não é? O vitimismo, ele está presente em tudo. Então, escolha ser feliz e seja humilde. É assim que eu resumiria para você. E vai ser sucesso. E Eu vai creio ter que sucesso. sim. Claro que, obviamente, você precisa de ter competência, capacidade, excelência, evidente, não é? Mas se você for infeliz, ninguém te aguenta. E assim, isso todo mundo tem. O seu diferencial é ser uma pessoa feliz. E demonstrar felicidade nos momentos de crise é extraordinário. É o que te torna ímpar. Não é que eu nego a dor, mas eu estou em paz. Até na dor nós podemos ser felizes. Você sabe, esse é um dos motivos da nossa igreja ser uma grande igreja. Não é porque eu sou um pastor que prega extraordinariamente. Tem muitos que pregam muito melhor do que eu, não é? Mas eu chego na frente, eu jamais jogo em cima da minha congregação as minhas coisas. Pelo contrário, eu chego ali leve para eles. Eu sou leve para eles. Então, eles vão domingo no culto, eles se sentem abençoados pela minha leveza, pela minha felicidade. Entendeu? Isso, imagina isso em todas as profissões. Fantástico. É maravilhoso. Torna aquela pessoa ímpar. E eu quero aqui testemunhar mesmo de um momento em que eu o vi assim, profundamente triste, mas leve, com um sentimento de gratidão. Foi quando foi o velório da sua mãe. É difícil. Eu Dias também difíceis. estava lá com você. Obrigado. Obrigado. E lembra que eu estava lá? Sim, claro que eu me lembro. Eu coloquei um chapéu porque eu iria honrar a sua mãe. Ela sempre que me Adorava via, chapéu. adorava chapéu, fazia ilusão. E eu falei, eu vou colocar, porque eu sei que ela gosta dessas coisas assim. Né? E o senhor estava lá, profundamente triste, mas sereno. Então, acho que isso define tudo que o senhor acabou de dizer aqui para nós. Foi muito precioso. Pastor, sempre que vem um convidado ao Carreira de Sucesso, no final eu costumo dizer para ele, olha, eu não tenho como te retribuir, eu não tenho como te pagar. Eu aceito um jantar, assim, na sua casa, um arroz com piqui, guariró. Não, eu te trouxe um mimozinho aqui. Tô não é arroz com brincando, guaroba, não, mas eu te trouxe. Mas eu sempre digo o seguinte, olha, eu não tenho como te retribuir, mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso em recompensar. Amém. Inclusive o senhor, que é um pastor, um homem tão abençoado. Amém. Essa sua generosidade, porque é a palavra que é assim que eu defino, de estar aqui comigo, um tempo, uma agenda tão grande, falou com tanta... Foi maravilhoso, foi muito, um bate-papo. Eu confesso que eu estava super tensa, viu? É mesmo? Comigo? Com você, eu estava tensa. Eu nunca entrevistei alguém tão ilustre, né? De tão alto padrão. Mas foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão leve, tão rico. E o Senhor possa retribuir. Amém. E eu quero aqui deixar registrado a minha lealdade até o final. Estamos juntos nesses quase 40 anos, né? Obrigado. De caminhada. Importante ouvir isso, Edmar. E vamos estar juntos até o final. Obrigado. Amém, que o Senhor querido? continue te abençoando. Amém. E Ora você para nós. continua tendo sucesso, porque você é bem-sucedida. Amém. Sou mesmo. Para a glória de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua bondade sobre as nossas vidas. Amém, pelos Jesus. dons, talentos e habilidades que o Senhor nos concede e tem concedido a Sidmar. Amém, Concede também Jesus. e tem abençoado cada um desses que nos ouve. Amém. Livra-nos, ó Deus, de enterrá-los. Livra-nos, ó Deus, de fazer para nós mesmos. Dá, ó Deus, que cada um destes que estão conosco nessa hora possam aprender a exercer a sua profissão, o seu trabalho, ó Deus, como um tributo ao Senhor, como adoração ao Senhor, como obra do Senhor, que eles façam para Ti, cientes que do Senhor vão receber no final a recompensa. Amém. Muito mais do que o salário, a recompensa que procede do céu. O prazer, a satisfação de resolver um problema, de ver um trabalho realizado. Amém, Pai Santo, Jesus. que o Senhor possa levantar muitas empresas, muitos profissionais Amém, que tenham um Jesus. coração para te temer, ó Amém, Deus, para seguir os Senhor. valores do Evangelho, para Amém, serem Jesus. graciosos nessa geração. Amém, É a nossa Jesus. oração. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Querido ouvinte, deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo Carreira de Sucesso. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus. Te aguardo.